Então, Não era um um momento, exagero, né, Cacai? não era exagero, é igual quando eu enfrentei o Moro, que eu falava que era uma organização criminosa que fazia corrupção e peculato. O CNJ veio e disse isso. Então, eu acho que nesse momento, as nossas preocupações em relação a esse bando é acompanhar assim. Pedro, você se lembra bem, eu disse, em Uhum. setembro nós teremos condições de julgar esse fato. Ninguém dizia isso. Não, 2 anos, 3 anos. Se acertou, Dia, inclusive, a pena, 40. agora, dia 16 agora, termina o prazo para as alegações finais. O ministro Alexandre já demonstrou plenamente que conhece profundamente esse processo. É só acompanhar como é que ele dirige as audiências de interrogatório. A pessoa fala uma coisa e fala, opa, não é assim não. É impressionante. O ministro Alexandre é uma máquina em termos de conhecimento desse processo. Entendeu, Viara? Então, quando o processo chegar lá dia 16, ele terá uma semana para estudar as 7 alegações finais, que é óbvio que ele já teve tempo para estudar as outras alegações do procurador e do delator, e ele pode pedir pauta ainda esse mês. Ainda esse mês. Quer dizer, no final desse mês, ou princípio de setembro, isso é que é importante. Nós vamos estar julgando o Bolsonaro e seu bando, ministros, ex-vice-presidente da República, candidato. É uma coisa incrível. Nós temos generais sendo julgados e que serão condenados inapelavelmente ainda no início de setembro. Então, assim, eu respeito, até porque o papel da imprensa é exatamente acompanhar todos os detalhes, porque tudo é importante. Mas eu, como advogado, eu estou focado agora nesse final de processo, vamos chamar assim. Claro, tem outras coisas acontecendo? Tem. Está acontecendo agora fatos gravíssimos em relação ao Eduardo Bolsonaro, que está reconhecendo que comete crimes em série. Ele está sendo, igual o pai, um serial killer. Uhum. Gente, nós temos que entender o seguinte: o Flávio Bolsonaro, o irmão, o senador, ele está sendo investigado por outras questões. O Eduardo Bolsonaro, que é o que está fazendo toda essa questão contra o Brasil, atentado contra o ministro Alexandre, foi didático. Quer dizer, ele está fazendo contra a soberania nacional. Esse cidadão, ele está achando muito bonito que o fato agora dele ter um visto permanente. Ele acha que se tiver uma prisão aqui, ele não vai ser extraditado. Por isso, provavelmente, que ele não teve a prisão ainda decretada. Mas a vida não é assim, Viara. Do meu ponto de vista, eu acho que ele tem os motivos de prisão preventiva. Deveria ser decretada a prisão preventiva dele e pedida a extradição. Deixa os Estados Unidos vir contra toda a jurisprudência americana. O Flávio Dino disse um discurso bonito ontem, dizendo assim: os constitucionalistas americanos estão revirando nos túmulos. Deixa pedir a extradição. Porque, por exemplo, quando pediu do Alan dos Santos, que tem uma prisão, aquele cara que tinha um. Uhum. Todo mundo sabe, mas para explicar. É um cara que hoje é motorista de Uber lá nos Estados Unidos, e ele tinha uma agência de, sei lá, de divulgação e tal. Por que negaram a extradição dele? Porque disseram assim, não, o crime dele é um crime que não existe nos Estados Unidos, que é um crime de opinião. Eu sei, porque eu conversei com o doutor Augusto Botelho, que é um grande amigo e um grande advogado, que tinha um cargo no Ministério da Justiça, e ele disse, Cacai, o Estado se empenhou. Olha só que coisa interessante, Pedro e Viado. O Estado se empenhou, mas veio aqui o representante dos Estados Unidos e disse, não, na nossa visão, ele não cometeu o crime, você tem que ter o crime nos dois países. Então, ele está protegido nos Estados Unidos, por enquanto. Bem, se tiver uma prisão do Eduardo Bolsonaro agora, que eu acho que vai ter, tem que ter, ele está dando motivo de sobra. Se você ver o despacho do ministro Alexandre, que determinou a prisão, não é bem a prisão domiciliar, é a tornozeleira com restrições para o Bolsonaro, que foi, não no caso que vai ser julgado agora em setembro, mas na investigação do Eduardo,
É impressionante. O despacho é todo contra o Eduardo. O Eduardo vai ter que ter uma prisão preventiva decretada. E aí, Pedro, presta atenção em mim, só fica vendo o celular. Não, eu tô fazendo corte aqui, Cacai, o seu corte, inclusive, eu tô ouvindo tudo. Mas pode chamar minha atenção, não tem problema não. Mas aí, Viário, o que acontece? Olha que coisa interessante. Saindo da prisão do Eduardo Bolsonaro, é muito interessante ver isso. O que vai acontecer? Primeiro que ele fica impedido de sair dos Estados Unidos. Depois que tiver uma extradição, os Estados Unidos... Gente, os Estados Unidos não é só o Trump é essa excrescência. Sim. Mas os Estados Unidos têm que dizer o seguinte, não, neste caso, os crimes imputados, obviamente, existem nos Estados Unidos. Não é crime de opinião. Ele está sendo acusado de obstrução de justiça, vai ser acusado de obstrução, está sendo investigado de obstrução de justiça. O Eduardo, né? O Eduardo Bolsonaro. Está sendo investigado por tentativa de golpe de Estado. Então, obrigatoriamente, tecnicamente falando, eles vão ter que extraditar o Eduardo Bolsonaro. Aí se você falar assim... Mais do que a Zambelli, né, Cacai? Pelo teor dos crimes, né? Não, é diferente, porque é o seguinte, a Zambelli tem um trânsito em julgado, de um julgamento plenário, e por um crime que assustou os italianos. Eu falei com advogados italianos essa semana. Eles estão espantados, porque é um crime contra o CNJ. Ela o fez... Bonelli tá puto com a Zambelli. Ele caçou ela. É uma coisa inacreditável. Ela fez um mandado de prisão falso. Então, assim, eu recebi o telefonema de um advogado italiano e disse: algo deve estar errado, está saindo aqui, não é possível. Essa deputada fez. Não, é isso. Ela está condenada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal por ter feito um mandado de prisão falso. Então, assim, a Zambelli não tem saída. A discussão que vai se dar dela é se ela vai responder em liberdade ou se ela vai responder presa. No Brasil, Pedro, até muito pouco tempo atrás, a lei dos estrangeiros tinha um artigo, do meu ponto de vista absurdo, que dizia que obrigatoriamente a pessoa que tinha pedido de extradição respondia preso. No Estado Democrático de Direito não tem prisão obrigatória, é caso a caso. Nós conseguimos, nós advogados, enfrentamos isso nos tribunais e derrubamos esse artigo. Na Itália, o que eles fizeram? Como é grave, na primeira audiência da Zambelli, determinado que ela responde em prisão. Ela está numa prisão duríssima, por sinal. Agora, em agosto, vão fazer uma discussão sobre o quê? Ela responderá em liberdade ou ela responderá presa?